Eu acredito que ninguém questiona que a nossa personalidade tem um impacto determinante na forma como a gente negocia, né? Ela define o nosso estilo de negociação. E isso vale tanto para as negociações comerciais, como para as internas na empresa e também para as pessoais, né? Isso influencia diretamente. A gente sabe que a gente está o tempo inteiro negociando, mesmo nas nossas interações pessoais. E nesse momento, a nossa personalidade também faz a diferença. Agora, a questão que fica é como tirar o melhor proveito da nossa personalidade para obter resultados realmente excepcionais na negociação. Nessa live, eu vou te mostrar algumas das técnicas que você pode usar justamente para fazer isso. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como conseguir o que você quer através de um método de negociação pouco conhecido por brasileiros, que ainda vai fazer qualquer pessoa amar negociar com você. E para começar, eu já quero te pedir, você que está no YouTube aí, por favor, já se inscreva no meu canal, já dá o seu like aí, e o chat está aberto em todos os canais, então, por favor, já deixe seus comentários, as suas dúvidas, então, onde vocês se identificam, então já pode começar, o que vocês acham, a personalidade tem um impacto nas suas negociações, no resultado das suas negociações, ou não. Então já começa a colocar aí que a gente já parte dessa discussão. E se alguém conhece outra pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo, já compartilha, chama ela para assistir a live. Se você está assistindo gravado, manda para ela assistir depois, não tem problema. Quanto mais gente a gente tiver assistindo ou adotando esse novo estilo colaborativo de negociação, melhor para todo mundo sai ganhando. Isso é muito bom quando a gente vai negociar com uma pessoa que também tem esse estilo, um estilo colaborativo, onde as duas partes ganham, porque as coisas ficam mais fáceis, mais rápidas, muito menos estressantes. E no episódio de hoje, eu vou te mostrar algumas estratégias para que você consiga usar a sua personalidade para obter o melhor resultado. E é interessante porque muita gente imagina que não tem o dom da negociação, né? Essas pessoas imaginam que saber negociar é uma habilidade que você nasce com ela. Ou, se você não nasceu, nunca vai aprender, né? E elas acabam, faz algum sentido para elas, por quê? Elas acham isso com base nas experiências que elas tiveram. Onde toda vez que elas entram numa negociação, elas acabam saindo frustradas, entendendo que, de alguma forma, o outro levou a melhor. Por quê? Porque ele tinha o dom da negociação e a pessoa não. E então ela acredita que ela não tem esse dom. Tem outras pessoas que acreditam que ou elas simplesmente não conseguem se dar bem na negociação. Tá? Pode ser, e negociando com uma determinada pessoa, né? Aquele caso onde você, sempre que negocia com aquela pessoa, você sabe que não vai se dar bem. Ou você tem esse mindset, essa crença limitante, né? E pode ser aquele cliente, né, que sempre acaba conseguindo o que quer às suas custas. Pode ser aquele seu chefe que sempre te obriga a fazer alguma coisa que você não queria fazer. Pode ser a sua esposa ou seu marido, com quem você nunca consegue ganhar um argumento, e aí você sempre sai fazendo o que ela ou o que ele quer. Então, sempre acontece isso. E o fato é que, dependendo de com quem a gente está negociando, fica mais fácil ou difícil obter o resultado que a gente quer. Isso é verdade. Agora, em primeiro lugar, eu tenho que esclarecer que negociação não é um dom. Negociação é uma habilidade que você pode adquirir com conhecimento e com prática. E se você observar os maiores negociadores do mundo, você vai ver que eles não nasceram sabendo, eles não nasceram com essa característica da negociação, eles aprenderam ao longo do estudo, ao longo da prática. Você precisa primeiro perceber que as interações que você tem no trabalho, dentro da própria empresa, seja com seu chefe, com seus subordinados, com seus colegas de trabalho e até em casa, são, na verdade, negociações. Esse é o primeiro passo. Você precisa entender que você está negociando o tempo todo. E você precisa aceitar esse fato. Por quê? O mundo funciona assim. Lutar contra isso não adianta. É assim que o mundo funciona. Você recebe o que você pede. Agora, o que você precisa fazer é pedir corretamente. E é aí que entram as técnicas de negociação.
elas vão te ajudar a conseguir o que você quer. Por quê? Elas te ensinam como você vai pedir. E não adianta, você só vai receber o que você pedir. Agora, a forma como você faz isso é que faz toda a diferença. E se a gente tem que negociar o tempo todo, não adianta querer fugir disso justificando que é um dom, negociação é um dom. Não adianta, você precisa encarar esse fato. Você precisa se desenvolver, você precisa aprender a negociar. Só assim você vai ter o melhor resultado de todas as suas interações. A outra questão, que é aquela que fala assim, que até justifica, né? Porque quando eu falei que às vezes você se dá bem negociando com uma pessoa, não se dá bem com outra, o que acontece? O que justifica isso? Por que às vezes é mais fácil negociar com uma pessoa do que com outra? E esse fato, ele na verdade está totalmente ligado à sua personalidade e à personalidade do outro, né? E com isso eu não quero dizer que você vai precisar mudar a sua personalidade em cada negociação que você fizer. A gente não pode imaginar que para cada negociação a gente vai ser uma pessoa diferente com uma personalidade diferente, né? Se fosse assim tão simples, conseguir adotar uma nova personalidade toda vez que a gente quer, nossa, um monte de psicólogo por aí ia acabar sem emprego, né? Porque não é fácil assim. Infelizmente, não é assim. Então, a verdade é que você também não precisa fazer isso para ter os melhores resultados. Isso é a parte boa. Você não precisa adotar uma nova personalidade diferente para cada negociação. Não tem essa necessidade. Existem outras formas, né? Uma outra coisa que você não pode fazer em hipótese alguma, isso é importante vocês terem na cabeça, é desistir da negociação. É falar assim, não, eu não nasci para isso. Ou você fala assim, não, com fulano ou com ciclano não tem como negociar. O que você precisa entender é o seguinte, se você precisa do resultado, todos nós precisamos, né? Porque, na verdade, o resultado é o que faz a gente seguir adiante, conseguir os nossos sonhos, conseguir atingir o nosso propósito. A gente precisa do resultado. E se você precisa do resultado, você tem que negociar com qualquer pessoa. E obter o que você precisa, independente das circunstâncias, independente da personalidade da pessoa ou do choque que a tua personalidade pode ter com ela. Se você começa a fugir dos conflitos, ou se você começa a escolher as situações ou as pessoas com quem você negocia, aí não tem como se destacar. Por quê? Os teus resultados não vão trazer para você um diferencial. E esse aqui é o problema, né? E eu sei que você conhece pessoas que fazem isso. Isso é natural. A gente vê gente fazendo isso o tempo inteiro, né? E, por outro lado, eu imagino também que você conhece pessoas que, não importa qual a situação, quando eles entram, na negociação, eles conseguem o que eles precisam. E muitas vezes, a gente nem imagina que é uma negociação, quando a gente precisa de alguma coisa. Tá? Vai discutir onde você vai jantar com a sua esposa ou com o seu marido. Isso já é uma negociação. Tá? Com os filhos, então, nem se fala, é o tempo inteiro negociação. E o curioso, né, que eles nascem excelentes negociadores, né? Com eles é bem difícil a gente negociar, né? E quem tem facilidade é só colocar aí. Bom, mas enfim, se você não consegue mudar a sua personalidade e você precisa do resultado em qualquer circunstância, o que você tem que fazer? Como que você pode conseguir isso? Você tem que usar, na verdade, a tua personalidade a seu favor. Você tem que saber trabalhar essa questão com consciência. E isso é uma oportunidade incrível. Por quê? Você aproveita o que você tem de melhor para aquela situação e você neutraliza o que normalmente te impediria de conseguir o que você quer. Essa é a grande sacada, né? E um bom exemplo, eu acho que vocês vão se identificar, é nas negociações interculturais, né? Eu já negociei bastante com pessoas de outros países, de outras culturas, e algumas vezes até com clientes que ficavam fora do Brasil, outras com as pessoas da própria empresa, né? Principalmente nas matrizes, né? Que ficavam fora do país, né? Eu nunca mudei minha personalidade. Agora, não adianta você achar que você vai negociar do mesmo jeito com um negociador japonês ou com um alemão. Isso não vai dar certo. Não tem jeito, né? Eu até tive um colega em uma das empresas que eu trabalhei,
que tinha uma dificuldade extrema em conseguir qualquer coisa que envolvesse uma autorização, uma aprovação, até um favor de alguém da matriz. Isso para ele era a morte, né? Toda vez que ele precisava falar com alguém de fora, ele já começava, era um pesadelo para ele, né? E aí a primeira coisa que ele tentava fazer era tentar empurrar para outra pessoa, né? Então ele falava assim: ô, fulano, não dá para você, eu preciso disso aqui, você não pode ligar lá para o cara, que você conhece o cara, que você é amigo do cara, não dá para você pedir para ele, você já deve ter ouvido isso, né? Mas na verdade o que ele queria? Ele queria escapar daquilo, ele queria transferir aquela responsabilidade, porque para ele aquilo era um peso, para ele aquilo era muito ruim, né? Então ele queria arrumar alguma outra forma de conseguir o que ele precisava. E aí, quando não tinha jeito mesmo, o que ele fazia? Ele procrastinava, né? Ele ia empurrando, né? Ele ia enrolando até conseguir, até marcar a reunião que ele precisava, a conseguir tudo, era muito complicado para ele. E a verdade é que a grande maioria das vezes ele não conseguia. E isso reforçava nele essa posição que ele tinha. Então ele fugia. A verdade era essa. E aí o que acontece? Isso vira um ciclo vicioso. Por quê? Você tenta, você não consegue. Aí você fala para você mesmo que você não é capaz de fazer aquilo, que aquilo é muito difícil, que aquilo não é a sua praia. E aí você não consegue. Fala, tá vendo? Era isso mesmo. E aí você não quer fazer, você quer passar para alguém. E você começa a reforçar uma crença limitante que você tem. E o que acontece, que era o que acontecia com esse meu colega, é que as pessoas com quem ele negociava também não tinham uma boa percepção dele. Ele acabava sempre sendo criticado na matriz da empresa. Então, toda vez que ia alguém na matriz, os caras não perdiam a oportunidade de falar mal desse cara. E ele era um cara bom tecnicamente, né? Ele tinha chegado numa posição alta e tinha chegado numa posição por justiça, por mérito. Mas ele tinha essa questão, essa dificuldade de não gerenciar bem os conflitos. Por quê? Ele tinha medo. E aí o que aconteceu? Ele estagnou, ele chegou numa determinada posição e ele não crescia mais, ele ficou estagnado. Por quê? Tinha medo do conflito. E não adianta a gente ter medo do conflito, a gente precisa resolver os conflitos, né? E aí eu pergunto, né? Você acha que uma pessoa assim gera o resultado que ela precisa dentro da empresa para conseguir atingir os objetivos de carreira que ela tem? Não tem jeito, infelizmente, não. Ela acaba se limitando dentro dessa... E é uma limitação autoimposta. Por quê? Não foi ninguém que criou, foi ele mesmo que criou. E aí entra naquele ciclo que eu falei para vocês, eu faço isso, não dá certo, não dá certo mesmo, eu não consigo fazer isso, e aí que você não consegue mesmo. Isso é uma crença limitante, a gente tem que começar mudando o mindset, senão não tem jeito. Tá? E uma das grandes dificuldades que ele tinha era justamente porque ele não entendia essas diferenças culturais que existiam entre os negociadores, né? Então ele queria impor o jeito dele pensar, dele se comportar, dele se sentir para outra pessoa. Ele acha que a outra pessoa tem a obrigação de entender isso, né? Como se fosse uma coisa óbvia, né? E a gente sabe que na comunicação o óbvio não existe, né? Então imagina, para vocês terem uma ideia de como é que era. Uma vez, esse meu colega recebeu um visitante da Índia. E era da mesma empresa, né? Só que da filial indiana. E ele veio conversar comigo. Por quê? Ele tinha que levar o visitante para jantar e ele não queria ir sozinho com o cara. Isso incomodava ele, né? Isso era dentro das limitações aí que ele se impunha. Sair com o cara, ter que conversar com o cara, para ele já era era um peso, era uma coisa ruim. Então ele falou, pô, se você vai comigo, melhora, porque você vai melhor nesse tipo de situação. É o que eu falei. Quando as pessoas têm esse tipo de postura, ela quer passar isso para outra pessoa, né? Então, você vê. E era um jantar, um momento em que não ia trabalhar, um momento de descontração, mas isso para ele era um peso, né? Não tinha jeito. E aí eu falei para ele, não, tudo bem, vamos, né? Para onde você quer levar ele? Aí ele falou assim, não, vamos levar ele numa churrascaria. Pô, eu achei estranho, né? Eu falei, tem certeza? Porque a enorme maioria dos indianos são vegetarianos, né? Esse visitante é diferente, né? Ele falou que não sabia, que não tinha nem perguntado e que ele não estava nem aí. Se o cara estava aqui, ele tinha que se adaptar ao que ele gostava, né? Ele, meu colega. Aí eu pergunto para você, como alguém com esse pensamento imagina que vai conseguir alguma coisa do visitante? Não
dá, né? Você vai trocar ideia, você precisa de alguma coisa e você não está nem considerando as necessidades, as preferências, as características de personalidade da pessoa. E olha, se você pensar, a maioria das pessoas faz isso o tempo todo. Talvez você mesmo faça, né? E eu não estou falando só de negociações interculturais, como nesse caso que eu contei, que isso é um pouco mais claro, isso é um pouco mais nítido. Mas eu estou falando nos casos do dia a dia, né? Então você faz isso quando você tem que negociar, por exemplo, com um fornecedor, e você impõe a ele a sua forma de ver a situação. Então você fala assim, não, as coisas são assim, se quiser bem, se não quiser, eu vou arrumar quem queira. Pô, é a mesma coisa que você está fazendo. Como se a relação entre o fornecedor e cliente não fosse uma via de mão dupla, porque uma hora ele precisa de você. Mas a hora que você vai precisar dele vai chegar, as coisas funcionam assim. Não tem como lutar contra isso. Né? Então, ou ainda aquele colega na sua empresa que você não consegue nem ver na frente. Sempre que você pode, você prejudica ele e ele você. Até outro dia eu estava conversando com um amigo meu a respeito disso. Então, toda vez que um tem oportunidade, cutuca o outro. E vice-versa. Não adianta, né? E você ainda volta e fala assim, pô, esse cara é burro, ele é irracional, né? A pessoa fala, ele é irracional porque ele não entende as coisas. Claro, você tá tentando impor a sua personalidade e que ele aceite isso do jeito que você quer. E aí eu pergunto, você acha que isso é bom para a empresa? Que tipo de relação interna isso vai gerar, ou que resultado isso vai gerar para o dono da empresa, para os acionistas? Será que é isso que eles querem? Você acha que essas pessoas que estão assim dentro da empresa são bem vistas? Claro que não. Quem administra os conflitos dessa forma na empresa não tem carreira longa, não tem jeito. Por quê? Por onde passa, ele deixa um rastro de devastação. Não tem jeito. E aos poucos ele mesmo começa a se sentir mal, começa a se sentir frustrado, não é aquilo que tem. Porque você começa a acumular que toda negociação você é obrigado a impor alguma coisa, usar o seu poder, tem muito líder que é assim. E aos poucos você vê que não dá para viver assim. Isso é ruim, te faz mal, né? E se você acha que esse tipo de coisa só acontece na empresa, pensa nos relacionamentos pessoais. Quantos relacionamentos entre esposa, marido, pai e filho, entre amigos, acaba porque um tenta impor a sua personalidade para o outro, sem se dar conta que o outro também tem uma personalidade diferente. E aí o que acontece? Ou alguém cede sempre, ou ou o conflito ganha um tamanho que isso acaba em rompimento, né? Uma das negociações mais interessantes que eu tive foi no Japão. Não foi a mais difícil, mas essa foi muito enriquecedora, né? Eu aprendi demais. Por quê? A gente tinha alguns fornecedores lá no Japão. E a empresa que eu trabalhava estava com alguns problemas para transferir o valor de pagamento para eles. Não era nem questão de falta de dinheiro, o problema era burocrático. A empresa não conseguia efetuar o pagamento lá no Japão. E isso estava virando um problema. Já estava quase 6 meses e a gente não sabia como ia resolver isso. E aí o que aconteceu? Os fornecedores japoneses começaram a se incomodar. Claro, né, não estava recebendo, e começaram a ameaçar interromper o fornecimento de peça. Isso seria catastrófico para a gente, porque não consegue produzir, né? E a verdade é que eu nem estava envolvido, né? Mas a diretoria na época chegou à conclusão que era melhor mandar alguém para lá para conversar com os caras e que eu era a melhor opção. Isso é muito legal, né? O pessoal reclama quando isso acontece, mas eu acho isso muito legal, porque quando as pessoas começam a te procurar para resolver conflitos mais complicados, isso significa que a sua forma de administrar os conflitos é uma forma positiva e que você conseguiu atingir um nível de reconhecimento que te diferencia. Você é a pessoa que resolve, a pessoa que traz resultado, né? Percebe o poder que isso tem para a sua carreira? Como isso te ajuda a conseguir realizar os sonhos que você tem na vida? E fui eu lá para o Japão. Bom, cheguei lá, é claro, foi um choque, né? Tudo era muito diferente, né? E existe uma questão muito importante para os japoneses, que é a confiança. E a verdade é que eles tinham perdido a confiança na empresa que eu trabalhava, porque era uma série de promessas não cumpridas, e isso impacta diretamente a confiança, né? Então, de cara eu já percebi que não adiantava eu tentar explicar o que estava acontecendo, as dificuldades. Eles queriam uma coisa diferente, eles queriam um compromisso
de quando a situação de pagamento seria regularizada. Eles não estavam nem aí com o que estava acontecendo. Isso era problema nosso. O que eles queriam era um compromisso de resolver a situação. Eles não tinham o que fazer com aquilo. Então, no início foi um pouco complicado, né? Porque a gente sempre vai com o mindset de resolver a situação da forma como você resolveria com um fornecedor no Brasil. Mas, à medida que eu comecei a perceber as diferenças e comecei a reconhecer isso e tratar de forma diferente, as coisas começaram a fluir. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a assumir alguns compromissos com eles de curtíssimo prazo, para cumprir enquanto eu ainda estava no Japão. Então, eu me comprometia com eles, eu vou fazer isso até amanhã, eu mando. E fazia. E aí, eu comecei a cumprir esses compromissos. Aí, o que aconteceu? Como eu estava prometendo e cumprindo, eles passaram a confiar mais em mim. Até que no final, eu ganhei um nível de confiança, onde eles falaram, não, tá bom, nós não vamos mais parar, a gente confia em você. É claro que quando eu voltei para o Brasil, eu mesmo estava extremamente empenhado em resolver todas as questões burocráticas, porque eu tinha dado a minha palavra, né? E para o japonês, a sua palavra vale mais que o contrato. Não que eles não queiram o contrato, tá? Porque é importante, é uma ferramenta importante. E eles querem o contrato. Mas a tua palavra vale demais, vale muito. Então, eu acabei me empenhando pessoalmente para resolver os problemas e a gente conseguiu resolver dentro do prazo que eu tinha me comprometido. Aí, depois disso, toda vez que tinha que falar alguma coisa com esses fornecedores, o pessoal me chamava, né? Claro, né? Porque o pessoal já me conhecia. E, na verdade, o que aconteceu é que eu tinha ganho o respeito deles. E isso é muito importante para o japonês. É um traço de personalidade deles. E isso acontece com a gente no dia a dia o tempo todo. Então, tentar impor a sua personalidade para os outros, na verdade, vai deixar o conflito ainda pior. Não é a forma de se resolver o problema, isso é a forma de deixar ele pior. Então, acontece igual que acontecia com aquele meu colega que eu falei, que queria impor o jeito dele pensar a todo mundo com quem ele negociava, com quem ele interagia. É complicado lidar com pessoas assim. E eu imagino que vocês devam conhecer alguém assim. Então, vocês sabem como é isso, é muito difícil, é muito complicado. Todo mundo conhece alguém que é assim, tem que lidar com alguém assim, seja no trabalho, seja um cliente, seja em casa. É fato. Você tem que entender que as pessoas têm personalidades diferentes. E na maioria das vezes, diferentes da sua, né? Grande maioria, né? Dificilmente você vai ter, né? Então, aqueles casos que você só tem sucesso nas negociações com determinadas pessoas, acontece porque a sua personalidade e a da pessoa são parecidas. E é claro que isso facilita a interação, a negociação, óbvio. Mas, se você quer ter resultados realmente diferenciados, não dá para escolher com quem você vai interagir, com quem você vai negociar. Você precisa conseguir o que você quer em qualquer circunstância, com qualquer pessoa. E isso faz a diferença. Mas aí vem aquela pergunta, tá bom, como que eu faço isso? Bom, primeiro vamos entender o que compõe a personalidade. Assim fica mais fácil da gente entender o que a gente precisa fazer. Se a gente olhar a personalidade da forma mais simples, no nível mais básico, é o conjunto de emoções, pensamentos e comportamentos que você demonstra consistentemente em qualquer situação. Ou seja, a tua personalidade são aqueles pensamentos, aquelas emoções, aqueles comportamentos que você repete em qualquer situação. E você não precisa mudar completamente a sua personalidade para se tornar um bom negociador, né? A gente tem essa ideia na cabeça. É que nem aquela coisa do poker, né? Até em inglês a gente tem uma expressão que chama poker face, que é muito usada dentro da negociação, inclusive, que você tem que chegar na negociação e não mostrar, não dar sinais não verbais daquilo que você quer, daquilo que você precisa, né? O que eles chamam de poker face, porque quando você está jogando poker, você não mostra que cartas você tem com sinais no rosto, com sinais não verbais, né? Mas o que acontece? Não adianta, a gente não consegue, tem coisas que é muito difícil porque você não consegue mudar a sua personalidade para cada negociação, não dá para fazer isso. Então, o que você precisa? Você precisa usar a sua personalidade a teu favor para conseguir aquilo que você quer. E aí eu vou passar para vocês agora algumas técnicas que vão te ajudar a fazer isso. Em primeiro lugar, você precisa se conhecer. E parece uma coisa básica,
mas não é. Se fosse básico, comunicação não seria um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje. Você precisa entender como você pensa e se comporta em determinadas situações. Qual a reação que você costuma ter naquelas situações? E esse é um nível de consciência interessante. Por quê? Ele possibilita que você escolha como reagir em determinadas situações. Como assim? É igual aquele cliente ou uma outra pessoa qualquer que você não gosta de interagir. Você não gosta. Aquela pessoa realmente te tira do sério. O que você tem que pensar? Pô, o que ela faz que te irrita? Quais são os comportamentos que ele tem que te incomodam? Porque a partir do momento que você ganha consciência disso, você sabe que isso vai acontecer, você já programa a sua mente para como vai ser melhor você reagir. É mais ou menos assim, fazer um paralelo, é igual aquele goleiro que vai defender um pênalti. E ele sabe que o batedor sempre chuta naquele canto. O que ele vai fazer? Ele vai pular para defender a bola justamente naquele canto. Por quê? Ele se preparou. Então, se você sabe que a pessoa vai fazer aquilo, você já antecipadamente pensa o que você vai fazer para que aquilo não seja um incômodo tão grande para você. Se possível ainda, você já age antecipadamente para evitar que a outra pessoa se comporte daquela forma. Agora, se você não sabe como você vai reagir, como você vai se comportar diante daquela situação, aí a emoção tende a te dominar naquele momento. E aí isso vai te impedir de conseguir o melhor resultado, porque quando a emoção surge, você dá vazão para essa emoção sob a forma de alguma reação, você não está pensando racionalmente. Isso te afasta do teu resultado. E se você tem uma reação que não te aproxima do que você quer, que não te aproxima do resultado que você precisa, qual que é o valor de fazer isso? Se ela só te atrapalha, não faz sentido você fazer isso. E quando você se conhece, você consegue se precaver, você consegue pensar o que você vai fazer, como você vai reagir para aquela situação que provavelmente vai acontecer. E com isso, a gente passa para o segundo passo, que é adaptar a sua personalidade à situação. O sucesso da negociação, ele está associado a certos fatores pessoais que esses sim são facilmente adaptáveis. Ou seja, se eu não consigo mudar minha personalidade em cada situação, existem alguns fatores, algumas atitudes, que são atitudes positivas, e que você pode mudar, que dá para fazer isso. O que é isso, por exemplo? Desenvolver confiança, isso independe da tua personalidade. Saber quando é apropriado iniciar uma negociação, o momento certo. Acreditar que você pode adquirir habilidades, técnicas de negociação através do conhecimento, que era aquele meu colega que eu dei no exemplo, acreditava que não podia fazer. Muita gente acredita que negociação é um dom e que ela não vai conseguir aprender. Então, tá errado, você tem que acreditar que você pode adquirir isso. E, na verdade, tudo isso que eu falo nos meus conteúdos, que eu distribuo diariamente, tem a ver com isso. O que você pode mudar para se ajustar, se adaptar. Porque esse tipo de técnica, ele facilita a adaptação da sua personalidade. Por quê? Você segue um padrão de comportamento que você sabe que traz resultado. Então, você repete. Então, quando você usa esse padrão, você não está sujeito àqueles altos e baixos emocionais que envolvem uma negociação. Não adianta a gente fingir que não vão ter altos e baixos emocionais. Vão ter, isso acontece, né? Eu costumo dizer que a negociação é uma montanha-russa emocional. Tem hora que você está muito feliz, de repente você cai no momento seguinte e funciona assim. Agora, se você deixar isso conduzir as tuas reações, aí não tem como tirar resultado. Então, você vai usar isso. Então, por exemplo, quando você fala em desenvolver confiança numa negociação, isso independe da tua personalidade, mas quando você faz isso, você já garante que talvez esses altos e baixos emocionais não sejam tão altos ou tão baixos assim. Você desenvolveu confiança, relacionamento, e isso faz muita diferença, né? Então, e mais que isso, né? Quando você usa técnicas, né, você tem o conhecimento, você aplica esse conhecimento, isso faz
com que você fique mais confiante, com que você fique mais confortável. Por quê? Você sabe o que você está fazendo ali dentro da negociação. Isso te traz confiança, te traz conforto. E aí você não precisa usar táticas agressivas, como ameaças, por exemplo. Isso é desnecessário. Você sabe que aquilo não vai te ajudar. Você está usando uma determinada técnica que vai te levar ao resultado que você espera. Pô, quer mais autoconfiança que isso? Então, o conhecimento, a noção das técnicas, ela traz isso para você. Ela traz essa autoconfiança. Bom, o terceiro passo é adaptar a situação à sua personalidade. Então, veja, o segundo passo, você adapta a sua personalidade à situação. Agora é o contrário. E aí, como você pode fazer isso? Primeira coisa que você pode fazer para adaptar a situação à sua personalidade é trabalhar no relacionamento comercial de médio e de longo prazo. Pensa o seguinte, quando você tem um bom relacionamento, você está, na verdade, ajustando a situação ao que te traz mais conforto no momento de interagir, no momento de negociar com essa pessoa. Por quê? Uma pessoa que tem apreço por você, e um relacionamento é isso, uma pessoa que te respeita, ela sabe o que te tira do sério e ela vai evitar fazer isso, né? Ela só faz isso se ela estiver realmente mal intencionada. Agora, uma pessoa com quem você tem um bom relacionamento, ela não entra na negociação mal intencionada, né? Não faz sentido, né? Então, o relacionamento é preparar a terra para o plantio. Agora, você tem que ter os cuidados necessários, né? Não é qualquer relacionamento. Inclusive, se você quiser saber mais sobre como criar relacionamentos ganha-ganha, eu fiz uma live há algumas semanas que está lá nas minhas redes sociais, tá? Então, quem quiser saber mais como construir esse relacionamento, pode colocar um comentário aqui nessa live, ou manda um direct, que eu mando o link para vocês. Ou você pode procurar lá, se você quiser. Agora, tem uma outra coisa que é importante também, você pode fazer para adaptar a situação à sua personalidade. Quando você se conhece bem, você já vai saber em quais situações a sua personalidade se adapta melhor. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que demonstra claramente os seus sentimentos de uma forma não verbal, ou seja, a pessoa bate o olho em você e já sabe o que você está sentindo, não adianta querer jogar pôquer, né? Você pode até saber jogar, mas você não vai jogar bem. Por quê? Todos os outros jogadores vão saber as suas cartas pela sua cara. Então, existem situações em que você pode ter dificuldade em se adaptar à situação. Nesses casos, você já tem que imaginar qual seria a melhor alternativa. Por exemplo, você pode levar um colega para te ajudar na negociação. A personalidade deles talvez se adapte melhor àquela situação. Você leva um colega. Você pode escolher um horário que seja mais conveniente para você, que você está mais tranquilo. A gente normalmente, quando está mais cansado, por exemplo, a gente tende a demonstrar mais de forma não verbal as nossas emoções. Fica mais difícil. Então, você escolhe um momento que você sabe que você vai estar mais tranquilo. E o quarto e último passo que eu queria deixar para vocês, mas é de extrema importância, é conhecer a personalidade do outro. Você já se conhece, você vai se adaptar à situação, mas você também precisa se adaptar à personalidade do seu interlocutor, você precisa conhecer ele. E é interessante você se colocar no lugar do outro, você pensar, por que ele está agindo assim? O que faz com que ele diga o que ele está dizendo, que ele faça o que ele está fazendo? E aí a empatia é fundamental nesse momento. A gente não pode imaginar uma negociação ganha-ganha sem empatia. Isso não cabe, né? Então, entender por que o outro lado se sente da forma como ele se sente faz você pensar melhor na sua forma de reação, na sua estratégia. E isso é como na negociação intercultural, que a gente falou um pouco. Se você vai negociar com um japonês, você precisa entender como eles pensam, o que eles valorizam. Se você vai negociar com um argentino, a mesma coisa. Com um americano, a mesma coisa. E se a gente tem isso claro, se é uma coisa fácil da gente entender, numa negociação intercultural, por que a gente não pode usar isso nas nossas negociações do dia a dia? Tem que usar, não faz sentido. Então você precisa saber o que o teu interlocutor valoriza, como ele pensa, como ele se comporta. Só assim você vai ter o melhor resultado em qualquer circunstância. Bom, e agora eu queria deixar o chat aí aberto para as dúvidas. Eu vou dar uma passada aqui, eu
Não estava olhando o chat, eu vou dar uma passada aqui, ver se já apareceu alguma dúvida. E eu já vou respondendo. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, Ritter Eletrotécnica. Sou de Itararé, São Paulo. Bom, seja muito bem-vindo. Saudações ao povo de Itararé. Aí temos aqui o Daniel, professor, quem me dera, Daniel. Professor, como você disse, estudar a negociação, quais serão os pontos-chave e deixar o as na manga. É isso aí, Daniel, por quê? Na verdade, à medida que a gente estuda a negociação, que a gente conhece as técnicas, a gente passa a ter mais controle sobre a negociação. Você não está entrando na negociação de uma forma com o peito aberto, como a gente fala, e seja o que Deus quiser o que vai acontecer. Não, você tem técnicas. Você sabe que aquilo que você está fazendo, na verdade, tem uma razão de ser. Essa é. Vou apresentar minha gatinha aqui que invadiu a live. Bom, então, quando você entra sem saber as técnicas de uma forma assim, você está entrando com o peito aberto, você não sabe o que pode acontecer, você não sabe o que esperar. À medida que você conhece, você tem as técnicas, você entra na negociação mais consciente, você entra na negociação mais bem preparado. Consequentemente, você consegue direcionar melhor a negociação, você conduz a negociação ao invés de ser conduzido por ela. E isso te traz uma confiança, um conforto fundamental para que você possa tirar o melhor resultado. Tá? Não tenha dúvida, conhecer as técnicas é fundamental. Tem uma outra pergunta aqui do Elton. E se eu não conheço o meu interlocutor, como saber o que ele pensa? Boa pergunta, porque eu falei da empatia de você conhecer, então é uma boa pergunta. Na verdade, é uma pergunta que eu recebo bastante, tá? Existem algumas formas de você minimizar o impacto de você não conhecer o teu interlocutor, pode acontecer. Primeiro, assim, você pode conhecer pessoas que conhecem ele e descobrir o máximo possível sobre a personalidade dele através dessas pessoas. Isso te ajuda muito. Isso eu fiz muito, às vezes que eu ia negociar com alguém na matriz fora do país, e eu, às vezes, era um vice-presidente, alguma coisa, eu não tinha um contato direto com ele, eu conversava com as pessoas que tinham lá. E aí, isso me ajudava demais, porque na hora que eu chegava na negociação, eu já chegava mais bem preparado, porque eu sabia como ele era. Então, eu sabia o que esperar e eu já tinha me preparado para fornecer aquilo da forma como ele preferia a comunicação. Agora, se você não conhece ninguém, você pode pensar no que ele representa. O que eu quero dizer com isso? Ele representa uma empresa, tá? Você vai falar com ele e ele, na verdade, está representando a empresa. Então, qual que é o interesse da empresa? Qual que é o objetivo dela? Qual que é o histórico, as dificuldades que a empresa vem enfrentando? Quais são os ganhos que essa empresa teve recentemente? Isso vai te dar uma noção daquilo que ele quer, para onde que ele está indo. Porque como ele representa a empresa, ele tende a fazer as coisas conforme aquilo que a empresa precisa dele, né? E se ele representa a empresa, eles têm objetivos comuns, né? Isso te ajuda muito. A outra coisa que você pode fazer é qual a origem dessa pessoa? Ele é inglês, ele é indiano? Quais são as características culturais desse povo? O que eles gostam, o que eles não gostam, como eles se comportam. Então, o fato de você não conhecer a pessoa não te impede de buscar o máximo de informações que você conseguir. Informação é poder dentro da negociação, não tenha dúvida. O que você não pode fazer é se acomodar. É claro que é muito mais fácil ter informação das pessoas que você conhece bem. Mas isso não significa que você vai para a negociação sem saber nada sobre essa pessoa. E aí é uma loucura. Dá mais trabalho? Dá. Mas você tem que ir atrás. Se você quer um resultado diferente, você não pode se acomodar. Você tem que também ter uma postura diferente, né? Você pode ainda olhar as redes sociais dessa pessoa. Porque são informações abertas. A própria pessoa coloca lá. E isso fala muito sobre ela. Isso ajuda muito, né? E, além de tudo isso, se você quiser, sabe aqueles momentos iniciais da reunião? Você pode usar esses momentos
para, numa conversa mais informal, tentar saber mais sobre ela. É por isso que não dá para chegar atrasado nesse tipo de reunião. Você perde esses momentos que a gente costuma chamar de quebra-gelo, mas são momentos importantes e que podem fazer a diferença no resultado. Ok? Bom, acredito que essas são as perguntas que tinha. Então, vamos lá. Bom, para encerrar, eu só queria reforçar que o que faz mais diferença é o teu mindset. Você tem que mudar teu mindset. Você precisa ter consciência, e a gente falou bastante disso, que conhecer bem as técnicas de negociação, de resolução de conflitos, faz toda a diferença. Porque essas técnicas é que vão te trazer a confiança, a tranquilidade que você precisa para chegar no resultado que você precisa. E se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto, comece a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. São justamente essas técnicas que eu estou falando que aparecem lá. E não esquece, na verdade, de deixar o seu like, tá? Então vamos lá, quem não deixou o seu like, se você gostou, por favor, deixe seu like aí, isso ajuda demais. Se inscreve no meu canal do YouTube e compartilha com algum amigo. Quando duas partes compreendem, usam as boas práticas de negociação, uma negociação ganha-ganha, tudo fica mais fácil. Então compartilha, manda para o máximo de gente que vocês puderem. Vocês vão ver que isso vai fazer toda a diferença nas suas negociações. E com isso, a gente fecha mais um episódio do projeto Negociador de Alta Performance. Lembrando que eu faço essas aulas ao vivo todas as terças e quintas às 19 horas. E a semana que vem está super especial. Semana que vem eu estou dedicando inteirinha a falar sobre clientes. Então, na terça-feira, a gente vai falar sobre como fidelizar clientes. Eu vou dar 5 dicas fantásticas, 5 técnicas que vocês vão poder usar para fidelizar o cliente, quem não quer fidelizar o cliente. E na quinta-feira, a gente vai falar de um assunto um pouco mais complicado. Quando eu tenho cliente difícil, como lidar com um cliente difícil? E vocês vão me dizer que não tem cliente difícil? Todo mundo tem. E aí, na quinta-feira, a gente vai conversar sobre como gerenciar esse tipo de situação. Então, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. E eu vejo vocês na terça-feira, às 19 horas. Até lá.